A ascensão e a queda de uma das maiores civilizações da história. A nossa explicação de hoje vai direto ao ponto. É uma revisão definitiva e extremamente focada para quem precisa gabaritar as provas de história sobre o Império Romano. Sem perder tempo com o básico, vamos mergulhar direto naqueles fatores estruturais que realmente definiram e derrubaram essa era fascinante. Nossa jornada aqui passa por 5 etapas bem claras: o Alto Império, as dinastias e seus líderes, os conceitos essenciais para as provas, os fatores da desagregação e, para fechar o ciclo, o Baixo Império e a queda. Entender esse arco completo do pico da estabilidade até o colapso sistêmico é a grande sacada para dominar esse tema. Ponto número 1. O Alto Império. Da formação ao apogeu. É aqui que vemos a consolidação do poder e aquela famosa glória de Roma que todo mundo conhece. Só para dar aquele contexto rápido no tempo, para a análise de hoje, vamos deixar o longo passado da monarquia e da república de lado. O nosso foco total é na fase imperial, que começa lá no ano 27 a.C. e vai até o ano 476 depois de Cristo, com a queda do lado ocidental. E olha só esse mapa no apogeu territorial. Essa imensa extensão geográfica de Roma não era só para ostentar prestígio político, não. O expansionismo era o verdadeiro motor da economia. Ele garantia um fluxo constante e gigantesco de duas coisas absolutamente vitais para sustentar a capital: riquezas incalculáveis e muita, muita mão de obra escravizada. Entrando na seção 2, dinastias e líderes. Aqui a política se transforma de vez, abandonando uma república dividida para abraçar um modelo supersólido de dinastias autocráticas. O Alto Império foi governado por 4 grandes dinastias principais: a Júlio-Claudiana, os Flávios, os Antoninos e os Severos. Para quem quer um aprofundamento, fica uma dica de ouro de história. A obra A Vida dos 12 Césares, escrita pelo historiador Suetônio, é uma leitura sensacional. Ela mostra sem filtros como as virtudes, os vícios e a vida privada caótica desses imperadores ditavam as regras do poder público. E não dá para falar de imperadores sem destacar Augusto, o primeiro de todos. Ele colocou a casa em ordem, reorganizou as finanças, controlou as províncias com mão de ferro e foi acumulando títulos de poder absoluto, como Princeps, Imperator e Pontífice Máximo. Na prática, ele concentrou o exército, a política e a religião em si mesmo, inaugurando a famosa Pax Romana, um longo e incrível período de estabilidade. Seção 3. Conceitos essenciais. É hora de atenção máxima, porque esses próximos termos são figurinhas repetidas e altamente cobradas nos exames sobre a dinâmica social de Roma. O primeiro grande conceito é o mecenato. O que é isso? Trata-se do patrocínio estatal, ou por parte da elite, a poetas, escritores e artistas no geral. O imperador Augusto usou isso de um jeito magistral. A ideia era financiar a arte para controlar a narrativa pública, promovendo de forma bem ativa os ideais heróicos e a grandiosidade do novo regime. O segundo conceito super famoso é a política do pão e circo. Com o crescimento absurdo das cidades, Roma acumulou uma massa gigantesca de pessoas desempregadas. Como resolver isso? Distribuindo trigo de graça e oferecendo grandes espetáculos de entretenimento. Foi uma ferramenta política vital e muito esperta, feita sob medida para pacificar a população pobre e evitar rebeliões violentas que poderiam derrubar o governo. O próprio Coliseu foi a encarnação de pedra dessa política toda. Ele não era apenas um milagre da engenharia antiga, era o coração do controle social. Aquelas imensas e sangrentas lutas de gladiadores eram o circo acontecendo ao vivo, mantendo milhares de pessoas extasiadas, distraídas e, claro, politicamente neutralizadas. Mas nenhum auge dura para sempre, certo? Seção 4. Fatores da desagregação. É aqui que aquela máquina impecável começa a apresentar falhas, levando a uma crise estrutural sem precedentes. Pensem nisso como um efeito dominó econômico totalmente catastrófico. Primeiro, as guerras de expansão chegaram ao fim. Sem novas conquistas, a fonte de pessoas escravizadas secou. Sem esse trabalho forçado, a gigantesca produção agrícola do Império simplesmente entrou em colapso. Isso obrigou todo mundo a adotar o sistema do colonato, onde camponeses livres, mas na miséria, ficavam presos à terra em troca de proteção. Era o início de um processo irreversível de ruralização. E as rachaduras não pararam na economia. Tivemos a chamada anarquia militar, uma fase onde o exército decidia quem assumia ou saía da política.
Para pagar a conta desses exércitos gigantescos, o Estado aumentou impostos e afundou o valor da moeda, causando uma hiperinflação descontrolada. Ao mesmo tempo, invasões germânicas pressionavam as fronteiras, e a ascensão rápida do cristianismo trazia um choque ideológico profundo que corroía por dentro todo aquele militarismo e a tradição pagã romana. Tudo isso nos empurra para a seção 5, o Baixo Império e a Queda. Uma era tomada pelo desespero, onde os governantes tentavam apagar o fogo com reformas drásticas, antes que o Estado virasse cinzas. Uma dessas cartadas desesperadas veio com o imperador Diocleciano. Vendo que o território estava simplesmente impossível de ser governado por um homem só, ele dividiu a administração na chamada tetrarquia, com 4 governantes simultâneos. Na economia, ele até tentou tabelar preços na marra, no famoso Edito Máximo, para lutar contra a inflação, mas não adiantou nada. E detalhe, ele também liderou a perseguição mais violenta contra os cristãos de toda a história de Roma. Logo em seguida, 2 nomes mudaram tudo de forma irreversível. Constantino assinou o Edito de Milão, liberando a prática do cristianismo, e moveu estrategicamente a capital para o leste, fundando Constantinopla. Depois veio Teodósio I, dando o golpe final com o Edito de Tessalônica. Ele oficializou o cristianismo como a única religião do Estado e, logo após sua morte, dividiu o empalho para sempre entre Oriente e Ocidente. Um parênteses fascinante nessa transição é que rolou uma tentativa de voltar no tempo. Juliano, chamado de o Apóstata, fez um movimento super rápido para reverter essas políticas cristãs e trazer o antigo paganismo de volta. Porém, foi uma tentativa curta que não resistiu e morreu com ele em batalha. E com isso, batemos no ano 476 d.C., o fim da linha para essa mega estrutura. Curiosamente, o último imperador tinha o nome do mítico fundador de Roma e do primeiro imperador, Rômulo Augustulo. Sendo apenas um jovem, ele foi deposto pelo líder germânico Odoacro. Foi aí que as luzes se apagaram oficialmente para o Império Romano do Ocidente, empurrando a Europa de cabeça em uma era completamente nova. Para focar direitinho nos estudos, guardem este contraste. O Alto Império era pura expansão, muita riqueza girando em torno de Roma, baseada no trabalho escravizado e numa vida urbana pulsante. Já o Baixo Império é a imagem do caos. Economia encolhendo, inflação corroendo tudo, o poder cada vez mais descentralizado e uma população assustada fugindo para o campo para viver sob o sistema de colonato. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação mental excelente para quem vai enfrentar as provas. Como a ruína dessas grandes cidades romanas e a adoção desse modelo rural do colonato construíram as bases diretas para a Idade Média. Perceber que o feudalismo brotou justamente das cinzas dessa estrutura do Baixo Império é o grande segredo para entender a história europeia. Muito obrigado por acompanhar essa revisão e eu desejo que todo esse conteúdo se transforme em um baita resultado nos exames.